Olá, essa é a aula de Materiais de Construção Civil 1 do curso de Engenharia Civil da Univasf, do campus de Juazeiro. Essa é a aula 1, Introdução ao Estudo dos Materiais de Construção Civil. Meu nome é Getúlio, sejam todos bem-vindos. Algumas considerações iniciais sobre a disciplina. A disciplina de Materiais de Construção Civil pertence à área de Construção Civil do curso de Engenharia Civil. A área de Construção Civil é uma das grandes áreas que compõem o curso, juntamente com a área de Estruturas, de Geotecnia, de Saneamento e Recursos Hídricos e a área de Sistemas de Transportes. Juntamente com a disciplina de Materiais de Construção, temos ainda as disciplinas de Tecnologia das Construções, Higiene e Segurança no Trabalho, Administração e Custo na Construção Civil, Planejamento da Construção Civil. Aqui na Univasf, a disciplina de Materiais de Construção é dividida em duas disciplinas, Materiais de Construção 1 e Materiais de Construção Civil 2. Uma definição sobre materiais de construção civil são todos os corpos, objetos ou substâncias que são usados em obras de engenharia. A disciplina Materiais de Construção estuda a obtenção, aplicação, conservação, durabilidade e ensaio desses materiais, visando conhecê-los para melhor aplicá-los. É uma disciplina teórica abordando os diversos materiais de construção mais usuais na engenharia civil, com atividades práticas de laboratório, ensaios para avaliação da qualidade, das especificações de materiais de construção. É uma disciplina que merece a dedicação dos alunos de engenharia civil, tendo em vista que em muitas das situações, durante a execução, o projeto e o planejamento das obras, muitas das vezes a gente precisa entender os diferentes materiais que compõem, a interação desses materiais entre diferentes materiais, a interação entre diferentes materiais e ainda a interação desse material com o ambiente onde esse material vai estar inserido. Como exemplo aqui tem nessa transparência a estrutura de uma ponte está sendo executada com diferentes materiais, concretos, aço, o ambiente que ele está inserido, provavelmente aqui uma ponte inserida no ambiente marinho, que exige bastante do desempenho do material, e aí cabe ao engenheiro conhecer bem quais os materiais mais adequados para essa situação. Não adiantando a gente saber os melhores métodos de cálculo e os melhores softwares de dimensionamento dessa estrutura se a gente não conhecer os materiais que a gente deve utilizar aí para um melhor desempenho. Aqui tem outro exemplo de um revestimento de uma fachada, um revestimento argamassado que foi utilizado e que pouco tempo depois apresentou manifestações patológicas, provavelmente por falhas ou na composição do material ou no uso na situação que exige esse tipo de material. Aqui está outro exemplo, destacamento ou descolamento de placas cerâmicas numa fachada, que pode estar relacionado aos diferentes materiais que compõem as camadas do sistema de revestimento, com a placa cerâmica, que é um material, a argamassa colante, que foi usada para colar essa placa cerâmica, ou a própria base de argamassa de revestimento que foi utilizada. É claro que pode estar também relacionado com aspectos de execução, mão de obra, mas o material ele tem uma parcela bastante importante. Aqui está os materiais que a gente vai estudar ao longo da disciplina de Materiais de Construção Civil 1, em destaque aqui em amarelo, os aglomerantes, que nos últimos anos vem recomendado que esse termo seja substituído por ligante. E aí os ligantes que a gente vai estudar ao longo do curso é o cimento, a cal e o gesso, são os ligantes mais comuns nas obras de engenharia civil aqui no Brasil. Os agregados, agregado miúdo e graúdo, o concreto e as argamassas. O concreto e as argamassas fruto da mistura dos ligantes com esses agregados. Em Materiais de Construção Civil 2 a gente vai estudar os materiais o aço, a cerâmica, a madeira, solo cimento, pré-moldagem de concreto, materiais betuminosos, tintas e vernizes, polímeros e vidros. Aqui está alguns exemplos de matéria-prima e de materiais que são utilizados ou que a gente vai estudar ao longo do curso. Aqui um exemplo, uma gipsita,
que é a matéria-prima utilizada na produção de gesso. Aqui está exemplos de matéria-prima que estão sendo utilizados na produção do cimento Portland, como o calcário, uma fonte de argila e sílica, e uma fonte externa de ferro, como poderia também ter uma fonte externa de alumínio. Esses materiais, na maioria das vezes, entram na composição, em homogeneização, é colocado no forno a altas temperaturas, em torno de 1400 graus, e após o resfriamento brusco, tem a formação do material que se chama de clinker, que é esse material que está aqui indicado com a formação desses nódulos escuros aqui. Esse clinker é adicionado a uma fonte de gipsita, que é o mesmo material que foi tratado na transparência anterior, utilizado na produção de gesso. Segue para um moinho, onde esse material ele é moído e chegando a formar esse pozinho, que é o que a gente conhece como o cimento Portland, de uso na maioria das nossas obras. Aqui tem exemplo também dos agregados. Aqui, dois tipos de agregado miúdo. Um produzido a partir da britagem de rocha, areia britada, e outro uma areia lavada de rio, bastante comum aqui na região pela extração da areia no leito do rio São Francisco, para a produção de argamassas e concretos. Aqui exemplos de agregado graúdo. À esquerda nós temos um seixo rolado, bastante comum em regiões que ainda possa ter alguma dificuldade de acesso à pedra britada, como é o caso da direita. E a pedra britada sendo o tipo de agregado graúdo mais utilizado na produção de concreto. A partir da mistura do ligante com os agregados, a gente produz as argamassas, né? Material amplamente utilizado aqui no Brasil na execução de revestimentos para alvenaria, no assentamento de placas cerâmicas, na execução de contrapiso, de chapisco, de rejunte. E da direita nós temos o concreto, material utilizado aqui no Brasil mais com fins estruturais, para a produção de pilar, viga e lajes, com diferenças básicas entre esses dois materiais, basicamente na função. A argamassa, como eu já falei, mais com funções de revestir, assentar e colar, e o concreto mais com funções de elementos estruturais, compor elementos estruturais, e com diferenças às vezes nas composições dos materiais. A argamassa, muito comum a presença do ligante de um agregado miúdo, e do concreto a presença de um ligante com agregado miúdo e com agregado graúdo, mesmo sabendo que existe algumas situações que existem microconcretos com agregados unicamente da ordem das argamassas. Algumas propriedades que a gente vai dar destaque ao longo do curso, propriedades bastante comuns na avaliação dos materiais de construção que a gente vai estudar ao longo do curso. Aqui é só uma introdução, mas à medida que a gente for vendo os materiais, a gente vai dando detalhe sobre as propriedades mais específicas de estudo de cada um dos materiais. A primeira propriedade que eu gostaria de destacar é a absorção. A absorção é a capacidade do material de absorver e reter água. São dois ensaios muito comuns, a absorção capilar e a absorção por imersão total. Nos dois casos é medido a quantidade de água ou a capacidade de absorção de água que o material tem. Todos os nossos materiais de construção, eles têm uma certa porosidade, e ao entrar em contato com a água, eles vão absorver e reter essa água. E aí, essa absorção é dada pela expressão de forma percentual entre a relação entre a massa de água absorvida pelo material em relação à massa seca original dele, certo? A absorção capilar, o material ele entra em contato com a lâmina de água, e a absorção é dada pela pressão exercida pela porosidade do material, que vai succionar a água, e na absorção total o material é colocado submerso em água, e após um certo período de tempo é visto quanto de água que ele conseguiu absorver. Esses dois ensaios são muito utilizados na avaliação, por exemplo, de agregados, miúdo e graúdo, na avaliação de argamassas, concretos e na execução de outros materiais, como pré-moldados, blocos cerâmicos, peças para revestimentos e coisas do tipo. É um ensaio muito comum. Na maioria das vezes as normas trazem valores de especificação mínimos e máximos para valores de absorção. Aqui é um exemplo do ensaio de absorção capilar sendo executada em revestimento. É um ensaio que vai ser realizado em laboratório. Nesse ensaio, o corpo de prova de argamassa, aqui um corpo de prova prismático de seção 4x4 e altura de 16,
é colocado em contato apenas na base aqui com uma lâmina de água. A porosidade do material vai exercer uma pressão e vai sugar essa água, e com o tempo essa água vai subir aqui ao longo da altura do corpo de prova. Depois de determinados tempos, esse corte de prova vai sendo pesado e vendo como é que vai sendo a penetração de água nessa porosidade. Se fosse um ensaio de absorção total, esse corte de prova ele ia ficar submerso totalmente em água, e mais uma vez, depois de um certo período de tempo, ele ia vir aqui e ser pesado. Essa propriedade, avaliada em laboratório, ela tem uma correlação direta com alguns aspectos práticos, como por exemplo o caso das nossas bases, que tem a tendência de absorver água quando em contato com a umidade do solo onde a edificação foi executada. Um problema bastante comum aqui na região, não só aqui na região, mas no Brasil como um todo. Está diretamente relacionado com esse problema da absorção. Daí a importância e a preocupação que a maioria das normas tem de avaliar a capacidade de absorção desses materiais. Outra propriedade de bastante destaque é a resistência mecânica. Indica a capacidade do material em suportar esforços exercidos por carga. De um modo geral, quando projetamos e executando nossas obras de engenharia, esses materiais eles vão ser submetidos a certos tipos de esforços, vai atuar um certo carregamento que vai provocar na estrutura algum tipo de esforço. Esse tipo de esforço pode provocar a ruína. Então, de um modo geral, precisamos estudar esses materiais para que durante o dimensionamento a gente possa utilizar um material que seja capaz de resistir com certa margem de segurança ao carregamento atuante, ao esforço provocado por esse carregamento atuante. A gente aqui usa para avaliar essa resistência mecânica muitas das vezes a tensão, que é a relação entre a força aplicada, o carregamento, e a área da seção resistente. Essa definição de tensão é igual à definição de pressão que vocês viram lá no estudo da física, a famosa fórmula força sobre área. Aqui está um exemplo de corte de prova de concreto que foram submetidos a um esforço de compressão, um esforço que foi aplicado no sentido de comprimir as fibras aqui do corpo de prova. Geralmente em concreto, na avaliação da resistência à compressão, é utilizado, por exemplo, corpos de provas de 10 de diâmetro por 20 de altura ou 15 de diâmetro por 30 de altura, sendo esse de 10 por 20 aqui o mais usual. Aqui é aplicado uma carga numa prensa hidráulica até o material não romper. Se eu quiser determinar a tensão de ruptura do concreto, eu vou aplicando carga até que ele chegue no momento que ele não aguenta mais, ele rompe, a máquina vai registrar a carga máxima, eu vou pegar essa carga máxima, que equivale à força, e vou dividir pela área da seção transversal. Essa é a tensão que provocou a ruptura do concreto. Então essa informação é bastante útil durante as etapas de projeto e dimensionamento das estruturas. Ali foi um exemplo de esforço de compressão, mas existem outros tipos de esforço bastante comum aí durante a avaliação e dimensionamento das estruturas. Além do esforço de compressão, ainda tem os esforços de tração, o esforço de flexão, o esforço de torção, o esforço de cisalhamento. Ou as peças de concreto ou de algum outro tipo de material, na maioria das vezes eles vão estar sujeitos a algum tipo de esforço. Qualquer um desses tipos de esforço aí ele pode provocar a ruptura da peça, certo? Entretanto, dependendo do tipo de material, em laboratório muitas das vezes a gente simula alguns desses tipos de esforço predominante para poder ter uma avaliação de como é que o material ele vai se comportar quando submetido a um carregamento. Aqui está um exemplo de ensaio de resistência à compressão em concreto. Como eu já falei anteriormente, aqui está um exemplo de corte de prova de 10 de diâmetro, altura de 20. Aqui é uma prensa hidráulica que vai aplicar uma carga até que o corte de prova não resista. Quando ele romper, eu vou pegar a carga registrada na máquina e dividir pela área da seção para determinar a tensão de ruptura por um esforço de compressão. Aqui está um ensaio de resistência à tração direta em barras de aço. Aqui eu já tenho uma prensa universal, quando é composta por essas garras que prende a barra na parte de cima e de baixo. Diferente do ensaio anterior, que vai comprimir as fibras, esse aqui vai tentar tracionar as fibras da barra, até que ela não aguente mais e rompa. No final eu vou pegar a carga e dividir pela área da seção, e aí eu vou calcular a tensão de ruptura por tração dessa barra de aço. Aqui é um ensaio de resistência de aderência à tração em argamassa. Em argamassa, o ensaio de compressão não é tão usual para especificar um revestimento,
e sim um ensaio de resistência de aderência à tração. É importante para mim determinar quanto de resistência de aderência que minha argamassa tem na minha base. Esse ensaio, a avaliação dessa propriedade é feita por um ensaio de tração, onde um corpo de prova de argamassa é cortado até a base, é acoplada aqui uma pastilha metálica, onde eu venho com um dinamômetro e aplico um esforço de tração até romper essa ligação. A resistência de aderência à tração é dada pela relação entre a força registrada até o momento da ruptura pela área do corpo de prova de argamassa arrancado. É um ensaio mais utilizado na especificação dos revestimentos de argamassa, a gente vai ver isso ao longo da disciplina. Aqui está um ensaio também em argamassa, agora um ensaio de flexão, ensaio de tração na flexão. Aqui é o corpo de prova prismático de 4x4x16, é apoiado em 2 apoios e aplicado uma carga no ponto central aqui. E sendo determinada a resistência à tração na flexão no caso. Outros aspectos, como é uma disciplina muito em cima de ensaios de laboratório, a gente usa bastante normas brasileiras de especificação, de método de ensaio, de terminologias e a finalidade das normas é regulamentar a qualidade, a classificação, a produção, o emprego dos diversos materiais. A entidade normativa no Brasil, responsável pela normatização, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Algumas normas estrangeiras que também podem ser utilizadas como referência, e cabe destacar que muitas dessas normas, muitas vezes alguma norma brasileira pode ser utilizada, ela foi adaptada de alguma dessas normas estrangeiras, como o caso, por exemplo, tem muita norma brasileira adaptada da norma americana, a STM, e da norma britânica, a ABS. Mas outras normas, muitas das vezes também algumas dessas normas podem ser consultadas no caso de alguma determinada avaliação de um certo material, caso aqui no Brasil a ABNT ainda não regulamentou. Então eu posso usar como referência uma norma estrangeira para me ajudar aí na utilização desse material. As normas brasileiras são elaboradas por comissões de estudo formadas por representantes dos setores envolvidos, né, os produtores, os consumidores e os neutros, onde está aí as universidades, os laboratórios, os centros de pesquisa e tal. Os produtores são bastante interessados, né? Muitas das vezes para determinado produto ser utilizado é preciso que exista alguma norma vigente no Brasil que avalie esses materiais. Alguns órgãos financiadores exigem isso, como por exemplo a Caixa Econômica, algumas obras públicas e tal. Os consumidores também têm uma parcela importante nisso, e os neutros, muitas das vezes, trabalhos que foram realizados de pesquisa em universidades, em centros de pesquisa, em alguns laboratórios, vão virar aí procedimentos de norma, ou métodos de ensaio, ou especificação, ou normas de dimensionamento. As normas técnicas não têm força de lei, mas muito cuidado com relação a isso, porque ela serve de base para saber se um produto ou serviço está de acordo com os critérios de qualidade exigidos. A lei é o Código de Defesa do Consumidor, que, tendo algum problema, vai usar a norma técnica como referência. Então, mesmo dizendo que a norma não tem peso, não tem força de lei, ela é o documento de referência. Então, muitas das vezes, eu sempre falo para os alunos que, sempre que possível, consulte a norma. Se para utilizar determinado tipo de material, de projeto, de processo executivo, consulte a norma vigente para ver quais são os detalhes que ali tem e tente se adequar a essa norma. A gente muitas vezes critica uma norma que diz que ela é muito conservadora, que está fora da realidade, coisas desse tipo. Entretanto, também quando a gente não tem uma determinada norma para avaliar o material, a gente fica sem parâmetro e a tomada de decisão fica mais difícil. Então, muito cuidado com relação a isso. Os tipos de norma mais comum, a norma propriamente dita, que estabelece as diretrizes para o cálculo e métodos de execução de obras e serviços, assim como as condições mínimas de segurança. Existem ainda as normas de terminologia, que regularizam a nomenclatura técnica, uma norma bastante importante para regularizar essa nomenclatura entre o meio técnico, todo mundo está falando a mesma linguagem. A norma de simbologia, muito importante na conversão de desenhos, para que caso algum de vocês faça um projeto aqui ou represente algum projeto aqui,
esse projeto possa ser entendido ou executado por qualquer profissional de engenharia no Brasil todo. Normas de classificação para ordenar e dividir conjuntos de elementos, normas de especificação, estabelece as prescrições para os materiais, as normas de método de ensaio vamos usar bastante, juntamente com as normas de especificações, que estabelece os procedimentos para a formação e o exame de amostra, e as normas de padronização, que estabelece as dimensões para os materiais ou produtos. Muitas das vezes, essas normas eram separadas do jeito que aí está nessa classificação. Entretanto, hoje em dia a gente encontra na BNT algumas normas que, além de trazer a especificação, ainda traz alguns métodos de ensaio, ou também fala um pouco de padronização. Aqui está alguns exemplos de norma. Norma de dimensionamento de concreto, a 6118, uma norma bastante importante para a gente aqui da engenharia civil. Vocês vão ouvir falar bastante quando estiver fazendo as disciplinas de concreto e quando a gente estiver falando de concreto ao longo da disciplina. É uma norma propriamente dita. Tem essa norma, a 7217, que é uma norma de agregados, determinação da composição granométrica, é uma norma de método de ensaio, provavelmente, onde ela vai descrever todo o procedimento que a gente deve utilizar para fazer uma avaliação da distribuição dos grãos que compõem determinado tipo de agregado. E a NBR 1763, que é uma norma aditivos para concreto de cimento porto, provavelmente é uma norma de especificação que traz lá as especificações mínimas que um certo tipo de aditivo deve ter para ser utilizado para a produção de concreto. Só um detalhe que eu esqueci de falar, a norma ela é composta da sigla NBR, de um número que identifica a norma, do ano dela. É importante observar o ano, porque é sempre interessante consultar a norma mais nova, vigente, né? E uma descrição breve do que é que trata aquela norma. Algumas normas muitas vezes ainda vêm com a identificação de padronização, norma de terminologia, método de ensaio, especificação, e isso ajuda de certa forma a entender o que é que vai vir na norma. Aqui tem outro exemplo de norma. Aqui é uma norma que traz, uma norma, provavelmente uma norma de especificação, é a NBR 11578/91, é a norma de especificação para o cimento CP2F, que é o cimento Portland composto com filler. Aqui ela traz as propriedades mínimas que esse cimento deve atender como exigências físicas, as unidades, as classes de cimento que existem no Brasil, CP25, CP32 e 40, e os limites aqui para cada uma dessas propriedades e os valores que eles devem atender. E ainda aqui ela traz as recomendações de método de ensaio, ou seja, ele fala, por exemplo, aqui em tempo de pega, onde a unidade é hora. Cada cimento no Brasil, independente da classe, deve ter um tempo de pega maior do que 1 hora, maior ou igual a 1 hora, e aqui é o método de ensaio que deve ser utilizado para avaliar esse tempo de pega maior do que 1 hora, ok? Quando a gente estiver falando de cimento, a gente vai destrinchar mais detalhadamente essa tabela. Aqui é o material que eu utilizei como referência bibliográfica para elaborar essa aula. Tem aqui as notas de aula da disciplina de materiais de construção civil lá da UNB. Tem aqui o livro de materiais de construção 1 do Bauer. E tem o livro de concreto, estrutura e propriedades do Mete Monteiro, que também eu utilizei para principalmente coletar algumas imagens